Então, galera, eu vou ser bem rápido e objetivo aqui com esse vídeo, porque já faz 2 dias que foi lançada essa nova carta no site do Dema. Para eu não ter muito trabalho com edição, com nada também, porque tem que ser um vídeo rápido e objetivo. E é isso, porque eu ando sem tempo. Bom, vamos lá, eu vou ir lendo a carta e eu vou ir dando meu parecer das minhas teorias a respeito do que eu tô lendo. Saiu quando o Mutante Kids Brasil postou a tradução da carta, eles botaram, agora temos certeza de que Clancy não é o Josh e não é o Tyler. Eu penso muito pelo contrário, agora eu tenho mais certeza de que é o Tyler ainda. Se vocês não concordarem, deixem aí nos comentários ou postem lá no grupo que eu vou lendo as teorias de vocês. A carta é um pouco grande, beleza pessoal? Mas vamos lá, vamos começar. A carta diz o seguinte: eu não posso acreditar no que acabei de ver. Ainda estou tentando entender. Esse tempo todo tinha certeza de que eu estava sozinho, uma simples alma nesse vasto mundo desconhecido. Mas poucos dias nessa trilha, eu percebi uma figura indo na mesma direção que eu estava. Eu me escondi nessa caverna, tentando meu melhor para me manter escondido. Mas ele estava lá fora, a céu aberto, fazendo sua exaustiva jornada no meio de Trench. Eu estava curioso o suficiente para segui-lo através do caminho dele. Ele se demonstrou sem medo do desconhecido, o medo que tende a me paralisar. Para ele, o terreno parecia familiar, já que ele estava lá fora antes. Essa carta ela se passa durante o clipe de Jump Street. Claramente isso dá para perceber que isso descreve todo o clipe de Jump Street e que é alguém que estava observando o Tyler, esse outra pessoa que já estava lá fora, que já tinha medo, não tinha medo do desconhecido, é o Tyler. Isso é uma certeza também já. Enquanto estava perdido na minha curiosidade, eles apareceram. Eu havia ouvido sobre eles estarem de volta em Dema, mas para o meu conhecimento a história era simplesmente mito. 10, 20 e então pareciam ser 100 bandidos aparecendo em cima do topo da montanha, todos olhando para baixo diretamente para ele. No último vídeo que eu fiz, referente a Jump Street, eu falei que, na minha teoria, o pessoal que estava lá em cima, os Jump Streets, eram os bandidos. Confirmado, agora a carta mais do que nunca confirmou, uma das minhas teorias estava certa. Eles estavam olhando para essa outra pessoa que seria o Tyler, é o que ela fala nessa carta também. Lembrando que essa carta é de Clancy, tá pessoal? Ele apenas parou por um momento para olhar para eles e então continuou no seu caminho. Sua energia mudou e eu não estava certo se ele estava assustado ou se encorajando pela sua onipresente presença. Outra teoria confirmando que os bandidos estavam ali para dar cobertura para o Tyler, estavam ali para dar força para ele, que seria a força dele. E aqui confirma que ele se sentiu mais confiante a partir do momento que ele viu essas pessoas. Eles avisaram a ele o que estava vindo. Era um borrão, primeiro vendo a figura e depois os bandidos. E então meus olhos se abriram para o que se aproximava, o bispo em cima de um cavalo branco chegando mais perto em nossa direção. Aqui a Clancy menciona o borrão, que seria o bispo, claramente Blurryface, é uma das outras coisas que confirma a minha teoria de que ele é Blurryface, e depois continua. A figura saltou do cavalo e esperou. Quando o bispo parou, eu estava certo que ele olhou para cima, diretamente para mim. Quando o bispo salta do cavalo, ele não olha para cima, ele não olha para nada além do Tyler. Ou seja, ela não está realmente numa caverna física escondida, a caverna é dentro da mente do Tyler, é uma dessas personalidades do Tyler. Não é uma certeza ainda, não tem como ter uma certeza disso, mas pra mim cada vez se confirma mais isso, de que ela é uma personalidade que está dentro do Tyler. Afinal, no momento que o bispo desce do cavalo, a primeira coisa que ele vê é o Tyler e ele caminha em direção ao Tyler. Então me escondi novamente na caverna, ou seja, dá pra ver que quando o bispo chega próximo do Tyler, essa coisa destemida dele some e ele se entrega novamente ao bispo, ou seja, Clancy se retirou novamente, Clancy se escondeu novamente. O encorajamento dele saiu, que seria Clancy, que seria essa personalidade. A presença do cavaleiro pareceu paralisar o homem, o receptor de Clancy, que é Tyler. Ele ficou parado enquanto ele se aproximava. Poderoso, ele estendia suas mãos e manchava o seu pescoço. Eu nunca vi um bispo possuir tanto poder assim. Kions sempre pareceu bondoso e caloroso. Esse bispo, pelo menos aqui, parecia ser outra coisa. Cara, se alguém achar que ainda não é Blurryface, dá a sua teoria aqui, porque certamente é Blurryface, gente, por favor. Então eu corri, e estou correndo distante enquanto minhas pernas e pulmões
podem suportar. Logo que o pessoal da cobertura, o Tyler, começa a correr. Para onde ela correria se ela estava dentro de uma caverna? Ela não teria para onde correr se ela estivesse dentro de uma caverna física. Ou seja, o então eu corri é quando ela volta a despertar, quando eles jogam as pétalas e volta a despertar e ela começa a correr do Blurryface. Talvez essa anotação seja minha prova que o que eu testemunhei não foi um sonho. 1 milhão de perguntas correm na minha mente. Eu não sou o único viajando através de Trench. Ela não é o único, ele não é o único porque ele não sabia dos bandidos e apareceu os bandidos lá em cima, né? Eu viajarei um pouco mais distante e talvez eu tenha um momento de descanso essa noite. Tyler caído no chão, supostamente morto, que a gente não sabe se ele realmente está morto ainda ou não, mas claramente esse descanso seria isso. Eu talvez tenha cometido um erro deixando aquele lugar. Esse ponto entre dois lugares está começando a parecer algo como um abismo profundo e sem esperança. Pelo menos Dema é um lugar que eu conheço e em tempos como esse eu sinto falta de tudo que eu conheço. Isso é muito mais difícil do que eu pensava ser. Nada aqui fora é familiar. Eu testemunhei a presença de outros pela primeira vez hoje e eu me sinto mais sozinho do que nunca. Cover me, me cubra. Então, aqui ela relata que é estranho para ela estar saindo de Dema, dessa prisão mental do Tyler. É estranho para ela estar vindo lutar contra o Blurryface e deixar essas duas presenças lutarem dentro do Tyler. É estranho para ela saber que tem alguém que dá cobertura para ela e realmente é assim, cara. Tipo, tá com um problema psicológico, por mais que tenha gente que esteja ao teu lado te dando apoio, isso é tudo muito estranho, até tu te acostumar que realmente tem esse apoio, tu te acostumar que tem essas pessoas do teu lado, é uma coisa que ainda assim tu te sente sozinho, é uma coisa que ainda assim tu fica perdido. Então eu acredito que haverá um outro clipe que vai ser continuação disso, porque aqui dá a entender que vai ter uma continuação, mas esse texto só parou mais para explicar e deixar mais dúvida. Clancy é o Tyler? Clancy não é o Tyler? Blurryface é o homem da capa vermelha? Não é? Só ficam dúvidas. Porém, na minha teoria, como vocês viram, eu consigo encaixar tudo isso que foi falado aqui na minha teoria. Para quem não assistiu a teoria, eu vou deixar o link aqui em cima de Jump Switch. Se inscreve aqui no canal, por favor, que cara, isso dá muito trabalho, sabe? Muito trabalho mesmo, eu não tenho tempo para ficar editando e mesmo assim eu venho fazer porque é uma coisa que eu gosto. Mas acaba não dando ânimo se é uma coisa que não tem um retorno, se vocês não curtirem, não gostarem. Então se inscreve, curte, comenta, mostra a tua teoria. E é isso aí, beleza pessoal? Beijo do gordo e até o próximo vídeo.